Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz, da Espanha, e a igreja do UNASP São Paulo. Quero começar desejando a você um feliz ano novo. Estamos começando hoje uma nova lição, a primeira de 2024. O estudo deste trimestre será sobre o livro dos Salmos. Certamente será uma inspiração. O título da primeira semana é Como Ler Salmos. E o verso para memorizar mostra que Jesus mencionou os Salmos como uma parte fundamental das Escrituras. Lucas 24, 44 e 45, ele diz: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem nunca buscou inspiração ou motivação em um salmo? Não é verdade? Lembra? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o Salmo 121. Lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Texto poderoso do Salmo 91. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o refúgio da minha vida. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Os salmos não são apenas orações ou hinos. Eles são a voz dos salmistas falando com Deus, mas, curiosamente, também são a voz de Deus falando conosco. É como um diálogo que atravessou os séculos. Agora, os salmos foram escritos em poesia hebraica. Então, cada palavra, cada frase tem um peso, uma beleza, uma sonoridade única. Eles refletem não somente a espiritualidade dos seus autores, mas também refletem o contexto histórico, teológico e cultural de Israel naquela época. E apesar desse contexto específico da época, as mensagens dos salmos são universais. Elas nos tocam assim como tocaram as pessoas há milhares de anos. Pense nisso. Quando lemos os salmos, estamos participando de uma conversa em que os nossos anseios, alegrias, tristezas e esperanças encontram eco nas palavras dos salmistas e na voz de Deus. Então, quando você ler um salmo, pergunte a si mesmo: o que esse salmo dizia para o povo de Israel e o que ele diz para mim hoje? Como ele revela o caráter de Deus e a sua relação com a humanidade? A lição de domingo tem como título Salmos na adoração do antigo Israel. Nós sabemos que os salmos eram como os hinos de hoje, né? Como um inário hoje, né? Usados nas cerimônias e na adoração de Israel no passado. Eles não eram apenas textos recitados, eles eram hinos cantados com acompanhamento de instrumentos, como o Salmo 61 nos mostra. E até com melodias e líderes musicais específicos, como está indicado nos Salmos 8:1 e 9:1. A palavra salmo vem do grego psalmoi, mas em hebraico eles são chamados de terrilim, que significa louvores. Esse termo expressa o verdadeiro propósito dos salmos, que é louvar a Deus. Eles eram indispensáveis nas práticas religiosas em Israel, marcando momentos importantes como festas, dedicações de templos e até procissões. Agora, imagine isso. Em cada grande festa, como a Páscoa, por exemplo, os israelitas cantavam os cânticos de ascensão, Salmos 120 a 134, enquanto subiam para Jerusalém. E durante a Páscoa, o Halel egípcio, Salmos 113 a 118. Era essencial, né, como parte específica, cantadas no início e no fim de cada refeição. Essa rica tradição musical não era apenas para o culto coletivo, mas também instruía o povo em sua adoração pessoal a Deus. A influência dos salmos é tão profunda que Jesus Cristo, em um dos momentos mais críticos de sua vida na cruz, ele citou o Salmo 22
lá na cruz, quando ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão é um salmo. Os primeiros cristãos também viam os salmos como fundamentais na sua experiência. Paulo diz em Colossenses 3,16: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Em Efésios ele repete a ideia, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Os salmos eram uma ponte entre a fé judaica e a fé cristã primitiva, mostrando como a adoração a Deus é atemporal e transcende as culturas. Então, na próxima vez que ler ou cantar o salmo, lembre-se que você está participando de uma tradição milenar de louvor e adoração que conecta você não apenas à história, mas ao próprio coração da fé. E agora eu sugiro que você abra a sua Bíblia e leia atentamente um salmo e veja o que Deus tem para você através do texto. A lição de segunda-feira tem como título Conheça os Salmistas. A lição de hoje fala sobre os autores dos salmos. Quando pensamos em salmos, lembramos logo do rei Davi, não é isso? Ele realmente teve um papel muito importante na organização e na composição dos salmos, na adoração em Israel. Segundo Samuel 23:1 diz: são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. No Novo Testamento, várias passagens confirmam que Davi realmente escreveu muitos salmos. Mas não foi só Davi quem escreveu os salmos. Muitos deles vieram dos músicos levitas do templo, como Asaf, que escreveu o Salmo 50 e o Salmo 73 a 83, e os filhos de Corá, responsáveis pelo Salmo 42 e os Salmos 44 a 49, também o Salmo 84, 85, 87 e 88. Temos também Emã, o Esaíta, com o Salmo 88, e Etã, o Esaíta, também autor do Salmo 89. Não podemos, evidentemente, esquecer de Salomão e Moisés, que escreveram, respectivamente, os Salmos 72, 127 e 90. Agora, uma coisa interessante sobre os salmistas é que, embora eles fossem pessoas de fé profunda e devoção genuína, eles eram seres humanos como nós, com suas lutas e desânimos. Os salmos refletem isso. Eles são um espelho das experiências humanas, desde as angústias e tentações até as alegrias e celebrações. Por exemplo, o Salmo 88, 2 e 3. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Este é um clamor que poderia muito bem vir de qualquer um de nós hoje, né? Mostrando como os salmos são atemporais e universais. Outro ponto é que os salmos variam em temas. Alguns falam de dificuldades, outros de alegrias. Eles revelam pessoas clamando por salvação, experimentando a graça de Deus, glorificando-o por sua fidelidade e amor. São verdadeiros testemunhos da redenção, sinais da graça e da esperança. Eles falam de perdão, da nova vida, mas também não escondem as realidades de um mundo caído. Que tal agora abrir a sua Bíblia para ler um salmo e orar a Deus com esse salmo? Sugiro o Salmo 88 para hoje. Terça-feira, o título da lição é Um Cântico para Cada Estação. Esse título indica que existem salmos para cada situação da vida. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, hinos de louvor. São salmos que magnificam a Deus por seu poder, governo, juízo e fidelidade. Um exemplo clássico é o Salmo 19, que começa louvando a criação de Deus e termina exaltando a sua lei. Segundo, salmos de ação de graças, que expressam a gratidão pelas bênçãos recebidas. O Salmo 107 é um belo exemplo, em que várias situações de resgate e libertação são lembradas com gratidão. Terceiro, clamores por libertação. Esses salmos expressam
a necessidade humana de ajuda em tempos difíceis. O Salmo 22, por exemplo, começa com um clamor angustiante por socorro. Quarto, são os salmos de sabedoria, que oferecem diretrizes para uma vida justa. Um exemplo é o Salmo 1, primeiro salmo, que contrasta o caminho do justo e do ímpio, oferecendo assim sabedoria sobre como viver bem. Quinto, salmos messiânicos, apontam para Cristo, o Rei e Libertador. O Salmo 110 é um exemplo, profetizando sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Sexto, os salmos históricos. Eles rememoram o passado para ensinar e advertir. O Salmo 78 é um resumo da história de Israel, que exorta as novas gerações a aprenderem com os erros dos antepassados. Outro aspecto interessante nos salmos são as características da poesia hebraica. Paralelismo é uma delas. Combina palavras, frases ou pensamentos de forma simétrica. No Salmo 103:1, temos um exemplo. Diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mostra como minha alma e tudo que há em mim são expressões paralelas, que significam basicamente a mesma coisa e reforçam a ideia de um louvor total a Deus. Outra característica são as imagens, o uso de linguagem figurada. Salmo 17:8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Merisma é outra característica, expressa totalidade com um par de partes contrastantes. Dia e noite clamo diante de ti. Usa aqui dia e noite para indicar uma oração constante. Jogos de palavras é outra característica, empregam sons para destacar mensagens espirituais. No Salmo 96, a palavra hebraica para deuses, Elohim, e para ídolos, Elilim, são usadas para contrastar o verdadeiro Deus com falsos deuses. Outra característica, Selá, indica uma pausa para reflexão ou mudança musical. No Salmo 61:4, Selá pode ser um convite a refletir sobre a proteção de Deus. Muito bem, a minha sugestão para você hoje é o Salmo 17. Faça essa leitura com oração e com muita atenção. A lição de quarta-feira tem como título Orações Inspiradas. A lição de hoje fala sobre algo muito especial nos Salmos. Eles são orações inspiradas e louvores de Israel, onde a voz de Deus se mistura com a voz do seu povo. Vamos entender melhor isso. Quando lemos os Salmos, nós percebemos que os salmistas falam com Deus de uma maneira muito pessoal. Eles usam expressões como Deus meu, ó Senhor, Rei meu, como vemos no Salmo 5, no Salmo 84 e tantos outros. Eles não têm medo de implorar, pedir atenção, ajuda. Frases como dá ouvidos, ouve, Senhor, a minha oração, considera, responde-me, salva-me. Essas expressões mostram uma conversa franca e aberta com Deus, um coração que realmente se abre de maneira autêntica. A beleza dos Salmos está nessa mistura da palavra de Deus com as orações e louvores dos seus filhos. Eles se tornam um ponto de encontro entre a divindade e a humanidade, refletindo essa proximidade descrita em Romanos 8, 26 e 27, que diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos essa experiência nos salmistas. Eles oram, mas são inspirados para isso. Até Jesus falava os salmos. Por exemplo, em Lucas 20, ele se refere ao Salmo 110:1, quando ele diz: o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Os salmos vêm de várias experiências, eventos históricos, momentos pessoais dos salmistas e até as vivências da nação de Israel como um povo, como uma nação. Mas o incrível é como eles tocam
em aspectos universais da experiência humana. Em cada salmo encontramos emoções comuns a todos nós: esperança, louvor, medo, raiva, pesar, tristeza, dúvida. Não importa a nossa cultura, religião, etnia ou gênero, os salmos falam a todos nós na linguagem de nossa própria experiência. Que tal pegar agora a sua Bíblia e ler um salmo? Sugiro para hoje o Salmo 39. A lição de quinta-feira tem como título O Mundo dos Salmos. A lição de hoje fala sobre o mundo dos salmos e como ele orbita, como ele gira em torno de Deus. Nos salmos, Deus é o ponto central. O salmista, em suas orações e louvores, entrega todas as experiências da vida nas mãos de Deus. Ele é retratado como Criador soberano, o Rei e o Juiz da terra, aquele que provê tudo para os seus filhos. E isso faz com que ele, Deus, seja confiável em todos os momentos. Mesmo quando os inimigos do povo de Deus questionam, né, e o seu Deus, onde está? Né, durante os períodos de dificuldade, como está no Salmo 42:10, a confiança no Senhor permanece inabalável por parte dos salmistas. Os salmos antecipam um tempo em que todos os povos e a própria criação adorarão a Deus, como vemos no Salmo 47:1 e 64:9. Isso reflete uma expectativa de universalidade na adoração, unindo todas as criaturas na glorificação de Deus. Na cultura bíblica, a adoração era o centro natural da vida comunitária, totalmente diferente de muitas concepções modernas. Assim, tudo o que acontecia na vida do povo de Deus, de bom ou de ruim, era expresso em forma de adoração. Deus é apresentado como alguém que ouve e responde ao salmista em seu tempo perfeito, no tempo certo. Isso pode ser visto no Salmo 3, 4, 18, 6, 26. Vou ler um deles. O Salmo 3, 4 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Isso mostra que os salmos revelam uma compreensão profunda da natureza de Deus. Por um lado, Deus habita no céu, mas também está presente em Sião, no santuário entre o seu povo. Esta dualidade, onde Deus está ao mesmo tempo distante e próximo, é um tema recorrente nos salmos. O Salmo 11, verso 4, é um exemplo típico dessa dualidade. Diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O mesmo pode ser visto no Salmo 10:1, 41:12, em que Deus é descrito como oculto e, ao mesmo tempo, como revelado. E os salmistas compreendiam essa tensão espiritual entre a proximidade e o distanciamento de Deus. Eles viam a bondade e a presença de Deus em tudo que vivenciavam. E isso fortalecia a confiança enquanto eles esperavam que Deus agisse no seu tempo e do seu jeito. E agora eu sugiro que você leia o Salmo 10 completo. Vai ser uma experiência muito boa. Chegamos à sexta-feira e agora fazemos o nosso estudo adicional. Muito bem, essa semana nós começamos o nosso estudo sobre o livro dos Salmos. Esta primeira semana nós estudamos sobre como ler Salmos. E vamos agora para algumas informações adicionais sobre esse tema, sobre a lição dessa semana. Você sabia que o livro dos Salmos é composto por 150 salmos, organizados em 5 livros, 5 seções? Essa divisão espelha a estrutura do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e reflete uma tradição judaica antiga. Os 5 livros dos Salmos são: livro 1, Salmos 1 a 41, 2, 42 a 72, 3, 73 a 89, 4, 90 a 106 e 5, 106 até o final. Dentro desses livros nós encontramos várias coleções menores de salmos. Temos as coleções coraitas, que incluem os salmos como 42 a 49, a coleção asafita, abrangendo os salmos 73 a 83, os cânticos de ascensão
que são os salmos 120 a 134, e os salmos de aleluia, que são os salmos 111 a 118 e 146 a 150. E o salmo 72:20 menciona uma coleção menor dos salmos de Davi, o que mostra a importância do rei Davi na tradição, na composição dos salmos. Os salmos não foram todos escritos de uma só vez. Eles se desenvolveram ao longo dos séculos, desde a época de Davi, passando pela monarquia dividida, o exílio e o período pós-exílico. É possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham desempenhado um papel importante na compilação dessas coleções menores em um único livro, especialmente durante o estabelecimento dos serviços do novo templo. Bem, agora falando sobre a inspiração dos salmos. É importante lembrar que, apesar do trabalho desses escribas, né, de consolidação realizado por eles, os salmos mantêm a sua inspiração divina. Os escribas e os salmistas eram servos de Deus, guiados por Deus. Na verdade, a natureza divino-humana dos salmos pode ser comparada à união do divino com o humano em Jesus Cristo. Assim como Cristo foi Deus encarnado, os salmos representam verdades divinas expressas na linguagem humana. É muito interessante isso. Portanto, ao ler os salmos, estamos não só contemplando uma rica tradição literária e espiritual, mas também estamos interagindo com uma obra que reflete a união do divino e do humano, da mesma forma que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Bem, para encerrar o nosso estudo desta semana, eu sugiro agora que você abra a sua Bíblia mais uma vez para ler um salmo. Minha sugestão para hoje é o Salmo 121. Reflita e ore a Deus a respeito desse salmo. A gente se vê amanhã para darmos início a uma nova semana de estudos. Um grande abraço, até amanhã.